Bem-vindo de volta, meu amado, ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com nosso Deus. Hoje o nosso assunto é talvez o assunto de maior relevância de todo os nossos momentos. Eu separei aqui um momento em que ocorreu o julgamento de Jesus. Por que esse é um momento de talvez a maior importância? Porque ele contém o momento de maior importância, que é o momento da crucificação de Jesus, da sua morte na cruz. E nós sabemos o que isso significa. Portanto, vamos ver o enredo, vamos ver o contexto em que tudo isto aconteceu, para que você entenda melhor o sacrifício de Deus que ocorreu na cruz. Muito bem, o julgamento de Jesus, ele acontece logo em seguida ao aprisionamento dele. Ele estava no Getsemane e ele foi aprisionado por uma traição. Na verdade, Judas Iscariotes trai Jesus e Jesus então passa por uma sequência de acontecimentos que vão resultar na sua condenação. O julgamento de Jesus, ele teve que ser feito diante da lei humana, da lei terrestre, que era representada por Roma, pelo Império Romano, portanto ele passou por isso, e ele teve que ser representada também pelo julgamento espiritual que ocorreu no Sinédrio perante os judeus. Então Jesus, ele passou por dois momentos de julgamento. Ele foi condenado pela lei terrestre e ele foi condenado pelo que era representativo da lei espiritual dos judeus. Aconteceu assim. Então, em primeiro lugar, ele foi para o julgamento diante dos judeus, diante de toda a religião judaica. Então ele teve uma audiência com Anás. Anás era sogro de Caifás, Caifás era o sumo sacerdote. Depois disso ele foi para a casa de Caifás, onde se instalou uma sessão do Sinédrio. O amado já sabe que o Sinédrio era um tribunal de julgamento entre os judeus. Então, aqui ele estava sendo julgado perante os judeus, perante o Sinédrio. Essa condenação, esse julgamento, ele tinha que ser ratificado. Então, a sentença do Sinédrio deveria agora ser ratificada pela legislação romana, pelo direito romano, perante o poder terreno que era representado pelos romanos. Então Jesus comparece perante Pilatos. E Pilatos, querendo se desviar dessas consequências todas, manda então Jesus para Herodes. Esse Herodes não é Herodes o Grande. Esse Herodes é Herodes Agripa. Ele é neto de Herodes o Grande. Como ele era um galileu, ele precisava passar pelo rei Herodes, que na época era o governador de toda a região, Herodes Agripa. De volta para Pilatos, ele inicia agora, ele é açoitado, iniciando agora a execução da pena. Então ele já tinha sido condenado e agora ele precisava passar pela execução da pena. A punição dele era a crucifixão. Ele deveria morrer por crucifixão. A crucifixão era o castigo, era a condenação mais bárbara, mais violenta e mais dolorosa que o Império Romano tinha. E antes da crucifixão existiam castigos. Os castigos eram o açoite. Então ele deveria ser açoitado, ele deveria ser agredido fisicamente antes da morte de cruz, porque se ele não fosse assim,
a morte da cruz deveria ser muito mais lenta, né? Então eles faziam esse tipo de ação antes. Jesus, portanto, desde o momento em que ele foi preso até o momento em que ele morre, estima-se, a gente não tem certeza, estima-se que ele sofreu durante 18 horas. Então, a pena dele, a punição dele foi por 18 horas. É uma hora estimada, porque a gente não tem certeza o tempo que ele ficou pregado na cruz. A gente não sabe disso, não existem relatos sobre isso. Então vamos lá. Em relação à sua punição, aconteceram então em sequência algumas situações que foram situações em que Jesus passa agonia. A agonia de Jesus, ela começa um pouquinho antes no Getsêmani. Por que ela começa um pouco antes da execução da pena? Porque nesse momento Jesus já sabia o que estava para acontecer. Então ele estava sofrendo agora toda uma pressão psicológica. Ele sabia que enquanto ele estivesse em comunhão com Deus, estava tudo bem. Mas haveria um momento em que ele estaria repleto dos pecados do mundo e, portanto, esta separação deveria ocorrer. Esta separação para ele era a pior das situações, mas era algo pela qual ele precisava passar. Então, nesse momento havia um estresse muito grande, uma pressão muito grande. Diz a palavra que nesse momento Jesus suava sangue. Isso não é impossível de acontecer, isso acontece, algumas pessoas fazem isso, elas suam sangue, é um fenômeno chamado hematidrose, é quando o estresse, o pânico está muito alto e os vasos das nossas glândulas de suor, eles arrebentam, então junto com o suor sai sangue. Então imagina, meu amado, o estresse, por saber tudo o que estava acontecendo. Estava sobre os seus ombros a salvação do mundo inteiro. Logo em seguida, Jesus foi, assim que ele começou a execução da pena, Jesus foi flagelado, ele foi açoitado. E os açoites eram como estes aqui, ó. Existem no museu alguns açoites que ficaram, né, para a história, foram encontrados. Então eram açoites feitos de ossos, feitos de pequenos pedaços que eram pontiagudos, eles eram fixados nessas pontas, né, a que Jesus foi submetido. Ele tinha 3 pontas e com vários ossos, com vários objetos que faziam a perfuração do corpo. Ele recebeu 39 chibatadas, porque a lei manda 40 menos 1. Ela não poderia passar de 40. Então, as pessoas com medo de passar de 40, elas davam 40 menos 1, ou seja, 39 chibatadas. Se eles errassem na conta, se eles se perdessem na conta, não passaria de 40. Esta surra, este flagelo que Jesus passou, ele provocou em Jesus hemorragia, com liberação de sangue para os pulmões, porque como açoitava, ele machucava os pulmões, ele fazia estragos, lacerações no baço e no fígado. Então Jesus foi moído, ele foi açoitado. Após o açoite, Jesus passou também por uma zombaria. Como alguns diziam que ele era rei dos judeus, então eles fizeram uma zombaria. Eles pegaram espinhos e montaram
a palavra diz uma coroa de espinhos, mas na verdade foram encontrados, historicamente existem, né, alguns capacetes, é como se fosse uma touca. Então ela era fechada, né, com espinhos. Os espinhos eram dessa árvore aqui. Isso aqui é uma fotografia, a mão de um homem segurando um ramozinho, né, de uma árvore que é bastante espinhosa. Esses espinhos, eles podem chegar até 15 centímetros de comprimento. Aqui vocês estão vendo um espinho e a mão de um homem adulto. Isso aqui, ele penetrava no couro cabeludo, por sobre tudo, por cima de tudo, e o amado sabe que essa é uma região muito sensível. Qualquer machucado aqui dói muito, qualquer machucado aqui sangra muito, porque é uma região muito sensível. Então imagina ferimentos pela cabeça toda. Pegou toda a inervação cranial, toda a inervação facial. Jesus estava sentindo muitas dores nesse momento. Depois ele teve que levar uma trava, que era a trava da própria cruz. Essa trava, das que foram encontradas nos sítios arqueológicos, eles imaginam que ela devia ter mais ou menos 22 quilos. Então Jesus, depois de açoitado, com tudo isso, ele teve que carregar por 8 quilômetros uma trava, onde ele seria pregado, de 22 quilos. Nesse ponto, Jesus, então, chegando no local da execução, ele foi pregado numa cruz. A cruz devia ter de 2,30 m até 2,50 m de altura, por 2 metros de largura, que era para poder os braços caberem. Ele foi pregado na cruz. Os pregos tinham de 13 a 15 centímetros, mais ou menos. Aqui você vê, o amado vê um prego dessa execução, não de Jesus, mas um que ficou na história, que foi encontrado. Isso aqui é um osso, ele foi pregado de forma errada, o prego não devia passar pelo osso, mas nesse caso acabou passando pelo osso, por isso que ele ficou preservado para nós. Então você veja, amado, isso é a mão de um homem adulto, é a mão de um homem adulto. Este era o prego que devia passar pela mão nesta região aqui da mão. Então não foi aqui, porque aqui ele rasgaria. Ele foi pregado aqui, e aqui nesse local passa um nervo muito importante que controla todo o nosso braço e todas as nossas mãos. Quando ele passou por ali, ele feriu esse nervo, necessariamente feriu esse nervo. É o nervo mediano, que dói muito quando acontece qualquer lesão para ele. No meio do pé, também a mesma coisa aconteceu, né, nessa região aqui, e ele lacerou o chamado nervo plantar. Amado, Jesus passa agora a ficar um tempo dessa forma. Não se sabe o tempo que ele ficou, mas num determinado momento eles imaginaram que Jesus já estivesse morto e eles deram uma estocada com uma lança no peito de Jesus. E quando eles fizeram isso, a estocada atingiu essa parte aqui do coração. Então aqui estão os pulmões e ela atingiu esta parte aqui do coração. Ele atingiu o átrio direito do coração. Como é que a gente sabe disso? Porque quando ele atingiu esta parte, saiu sangue e água. Só passando por ali é que poderia ter saído sangue e água. A morte dele foi terrível, meu querido, porque a respiração era muito difícil de acontecer. Imagine você ficar assim por um tempo, né? Pregado desse jeito. Então a respiração, o músculo da respiração, ele não funcionava direito. Então toda vez que Jesus queria respirar, ele tinha que forçar o corpo todo para cima, nos pregos das mãos e dos pés, para poder respirar. O que acontece? É a morte, que a gente chama por parada cardiorrespiratória. O coração parou de bater
e os pulmões pararam de respirar. Foi isso que aconteceu. Houve uma parada cardiorrespiratória. Por que essa parada? Por causa do trauma, por causa do açoite, por causa da surra que ele levou e porque ele perdeu muito sangue. Então, em verdade, quando a palavra diz que Jesus foi moído por nós, por nossos pecados, isso realmente aconteceu. Amado, o objetivo desse estudo aqui, que é um pouquinho mais longo do que os outros, é exatamente mostrar que quando Isaías fala para nós, se o amado for lá em Isaías 53, a partir do versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Você está vendo, você está enxergando tudo isso agora. Olha mais, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O que era para nós foi sobre ele. Agora olha ali, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amado, Jesus verteu o seu sangue quase todo, ele morreu por falta de sangue. Quando nós fazemos o memorial da ceia, que Jesus fez um pouquinho antes de passar por tudo isso, Jesus fez o memorial da ceia. Então lá ele disse o seguinte: este é o meu corpo e este é o meu sangue. Ora, quando ele dá o pão, nós vemos um memorial de tudo aquilo que ele passou. O corpo dele foi moído, o corpo dele foi amassado, como nós amassamos a massa do pão. O sangue dele foi vertido. Ele perdeu praticamente todo o sangue porque ele morreu por falta de sangue. Então, isso tudo para mostrar aquilo que Jesus fez por nós. Mas tem a boa nova, tem a boa notícia que o irmão já percebeu. Essa morte na cruz não acabou na cruz. Olha o que Jesus fala antes de morrer. Quais são as palavras de Jesus ditas na cruz? Em primeiro lugar, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam sabendo que aquilo era o plano de Deus. Jesus tinha que passar por aquilo. Em verdade te digo, ele disse para o bandido que estava do lado dele na cruz. O bandido que estava do lado dele na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Porque aquele bandido entendeu Jesus e se converteu ali, naquele momento. Jesus o levou consigo naquele dia. Quando ele vê Maria, sua mãe, e João, que era seu primo, ele diz para Maria: mulher, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Por quê? Porque ele estava deixando João responsável por cuidar da sua mãe. Deus meu, por que me desamparastes? Neste momento, meu amado, este momento está acontecendo o quê? Todos os nossos pecados estão sendo colocados sobre ele. E Deus não pode estar com Jesus agora, porque está sendo feito o julgamento lá nos céus. Então, Deus faz a separação do pecado. Ele não pode estar junto com o pecado. Então, neste momento, aquele que era justo, aquele que era puro, aquele que não tinha impureza e iniquidade em si, estava sendo feito pecador. E, portanto,
Jesus nos diz que nesse momento os nossos pecados estão sendo colocados sobre ele. Esta é a prova de que Deus está fazendo separação dos nossos pecados. Depois ele fala no momento seguinte: tenho sede. Isto é uma manifestação do que estava por vir, ele estava para morrer. E aí ele fala: está consumado. Nesse momento, a obra dele está sendo feita, está sendo aperfeiçoada. Este momento é o momento mais importante de toda a Bíblia, de todo o Novo Testamento, de todo o Velho Testamento. Este momento é o momento que o mundo estava esperando, que Deus e que Jesus haviam preparado para nós, desde a queda de Adão. Desde a queda de Adão. Este momento é o momento mais importante de qualquer vida humana. É o momento da consumação, da salvação. E agora, feito o que ele tinha que fazer, ele volta ao Pai. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Amados, esse estudo é um estudo muito importante. Volta em todas estas referências bíblicas. Revê com calma tudo isso. Porque nós estamos falando da nossa salvação. Esta é a prova de que aquilo que Deus tinha para nós em termos de salvação realmente ocorreu, realmente se concretizou. Foi um pouquinho longo, mas eu precisava passar para vocês tudo aquilo que Jesus viveu, para que a Escritura se fizesse perfeita, se fizesse acontecida. Neste momento, meu amado, a obra maior é feita. E é importante que nós saibamos que não foi uma brincadeira, que não foi fácil, que não foi simples. A vida de um justo que foi dada para a nossa salvação. Esta é a importância desse estudo. Nós conseguimos resumir num tempo pequenininho, mas que eu espero que o Espírito Santo elasteça isso, aumente isso e te explique os detalhes deste milagre, desta bênção que aconteceu. Amém, amados? Bons estudos.